Olá, querido professor da Escola Dominical. Seja bem-vindo, boa tarde, a paz do Senhor. Eu estou aqui agora para a gente comentar a próxima aula, a lição 9, a lição dos adolescentes vencedores, a classe vencedores. E a próxima lição vai ser a lição 9, que nós vamos falar sobre a santificação, ok? Eu já deixei lá no grupo do Telegram os slides, já deixei a sugestão de música e já deixei também a dinâmicazinha que a gente vai usar para a gente ser um pouco mais didático, né, com o nosso aluno, porque quanto mais didático a gente melhora a aprendizagem, né? E eu tô aqui pegando a música, tá bom? A música é a música de Aline Barros, Santidade. Vou até deixar passando aqui. Vou deixar passando aqui a música enquanto a gente fala, tá bom? Deixa eu ver aqui se não tá com o volume muito agressivo, né? Deixa eu ver aqui que eu tô com fone de ouvido, senão eu coloco muito alto e não ouço. Então essa é a música, né? A sugestão da música. E os slides estão lá no canal do Telegram. Se você é professor e da classe dos adolescentes, tá? A gente tem um grupo no Telegram que é bem específico, bem focado, né? Na turma, na turma dos adolescentes, né? Que é essa turma que nós estamos estudando essa lição, a história da salvação. Tá uma lição muito boa mesmo. E na aula passada, essa dinâmica de hoje vai até ajudar a clarear um pouquinho mais a lição passada, tá bom? Que foi a lição do novo nascimento e a justificação. Gente, a nossa natureza adâmica, por sua natureza simples, pura e simples, ela não consegue compreender, dimensionar a misericórdia de Deus, o amor de Deus que nos trouxe a salvação. Os meus alunos tiveram aquela dificuldade de entender, porque a gente sempre quer a condenação. Eles, eu pensando para eles, conversando com eles e falando assim, qual seria a condenação? Desculpa. Qual seria a pena mais justa para alguém que matou uma pessoa querida sua? Ele tinha que sofrer a mesma pena, tinha que morrer também. Ele matou uma pessoa querida, tinha que matar também. E aí, ele foi muito mal, né? A pessoa se comportou muito mal, foi muito cruel, foi muito rude com todo mundo. Era um assassino, era um ladrão, era um bandido da pesada, era estuprador, era aquilo. O que você acha que pagaria a pena dele? Por mais que ele sofresse uma pena, eu que sou filho da vítima, eu que sou amigo da vítima, não consigo ter a verdadeira sensação de justiça realizada. Então,
Alguém matou uma pessoa muito querida minha, por mais que ele morra na cadeia. Esta sensação de justiça, ela não é eficaz. Não é eficaz, ela não é suficiente, porque aquele sentimento da perda nada repara. Aí o que o pessoal sempre fala é o quê? Precisa que alguém, que o criminoso seja preso para se ter uma sensação de justiça feita. Agora você pensa uma coisa. Eu condenar o outro é fácil, né? Fulano fez o que fez com alguém que eu amava. E eu o condenar é fácil. Mas a condenação que era para aquele também era para mim. Agora o negócio, o bicho pega. Por quê? Porque agora aquela condenação que era merecida para ele também é merecida minha. Agora eu também mereço aquela mesma condenação. E aí, me perdoa, né? Quando eu sou o criminoso, eu que sou o errado, eu quero que amenize a pena para mim. Porque não foi por mal, é porque eu tinha as minhas razões, né? E aí, o que Jesus fez? Foi lá na cruz, em suas feridas, levou os nossos pecados. E agora ele comparece diante de Deus com o papel. Eu não vou nem pegar isso aqui, não, é um papel muito fuleiro. Mas ele chega lá diante de Deus com uma carta, com uma declaração, dizendo, esse aqui já tá pago lá. Todos os crimes que ele cometeu já tá pago. Tá tudo certo, tá tudo combinado, não precisa cobrar dele mais, porque agora ele já tá tudo certinho com a lei. Quando um criminoso cumpre a sua pena, né, ele foi condenado a 12 anos de prisão, e ele cumpriu aquela pena e agora já está livre, não tem ninguém mais que o leve de novo, que o leve de volta à prisão e fala, olha aí, ele é criminoso. Não, ele era criminoso, mas ele já pagou por sua pena, né, pelo seu crime. Ele já pagou a pena. Então, pagou, tá pago. Ninguém paga conta de luz 2 vezes. Ninguém paga mensalidade da faculdade 2 vezes, né? Aquela mensalidade é uma só e pronto, acabou. Foi isso que Jesus fez. Todos os pecados de toda a humanidade, ele jogou sobre si, pegou para ele e agora todo mundo está perdoado. Todo mundo que aceitar essa cobrança no seu lugar, né? Todas as vezes que alguém aceita Jesus, ele aceita aquele sacrifício, ele aceita o pagamento daquela pena. Então agora tá valendo. Agora já tá perdoado. Agora Deus não olha para mim mais como alguém criminoso, como alguém pecador, como alguém que não mereça o seu cuidado, o seu amor. Não. Deus, tá bom. É mesmo, Jesus já pagou tudo no seu lugar. É difícil de entender isso. Eu até fiz um exercício com eles de mentalização. Eu pedi para eles fecharem os olhos e se imaginar diante da cruz de Jesus, Jesus naquele estado de sofrimento, naquele estado de sangria, né? Todo sangrento, todo sofrido, coroado com coroa de espinhos, com os braços abertos, com a respiração ofegante, com o sofrimento totalmente evidente, nu, despido, expondo toda a sua verdade de amor. Mas em seus olhos o que ele tinha era amor. O sofrimento no seu corpo, mas ele tinha total amor. Ele estava sofrendo, mas ele, enquanto sofria, ele não reclamava. Ele estava ali por puro amor. Aceitou o sofrimento.
aceitou o sofrimento. E agora você se veja diante da cruz e olhe nos olhos dele. O sofrimento dele é intenso, mas o amor também é. E as pessoas que estavam o crucificando, ele dizia: releva, Pai, releva, deixa quieto, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando você estiver diante do seu pecado, que o pecado vier te acusar, você se veja diante da cruz, olhando para Jesus e ele lá com os braços abertos, com um olhar de amor, recebendo aquela culpa no seu lugar e te perdoando. Qual será o seu sentimento para com aquela pessoa, aquele que está lá pagando no seu lugar? Perguntei para eles. Vai ser de eterna gratidão. Ele tá lá, tá sofrendo, mas ele não tá reclamando. Ele tá lá por pura e espontânea vontade, porque sabe que eu não conseguiria estar lá. Então ele tá lá no meu lugar e não tá reclamando, tá lá porque sabe que eu preciso. E tá lá e tá me olhando ainda com muito amor. Então, quando você pecar, quando você errar, não corra para longe da cruz. Muito pelo contrário, corra para perto da cruz, porque é lá que você vai ver quem sofreu por te amar, por te perdoar. Amém? E a partir daí, então, foi mais... eu percebi que eles entenderam um pouco mais do amor de Deus, porque a gente sempre espera a condenação, a acusação por causa do pecado. Mas o nosso papai querido nos perdoou, nos amou e espera de nós agora uma nova vida, que foi para isso que ele morreu na cruz. Amém? Vamos orar então, pedir a Deus para nos abençoar, para nos conduzir, agradecer a Deus por ser você o instrumento de Deus para levar esta preciosa mensagem da salvação, da santificação. Você é o instrumento de Deus que está conduzindo o seu adolescente a um relacionamento com Cristo. Olha só que privilégio tenho eu, tenho você, de ser um canal de bênção na vida de uma adolescente, uma fase tão preciosa, tão perigosa e que necessita de um norte, uma direção específica, uma direção de alguém que realmente esteja envolvido, que esteja comprometido em oferecer o melhor e o melhor que Deus quer. Amém? Pai querido, de amor e misericórdia, aqui estamos e louvamos a Deus, porque o Senhor, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, nos chamou para sermos separados para Ti, afastados do mal, para estarmos unidos contigo aqui e um dia eternamente abraçados no Teu lar de amor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir esta aula, inundar a nossa mente com a Tua palavra, usar os nossos lábios para que sejamos um instrumento do Senhor na vida do nosso adolescente, que ele seja resgatado mais uma vez pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então tá joia. Eu deixei para você lá no Telegram os slides e vamos lá então para a nossa aula. Eu vou acompanhar aqui no computador os slides. A santificação. A nossa leitura bíblica está em 2 Coríntios 5 e 15, depois no capítulo 7 e versículo 1, também em 1 Pedro 1, 15 e 16. Capítulo 1, versículo 15 e 16. A mensagem que fecha, que fundamenta, que é a mensagem principal desse texto, está em Hebreus 12, versículo 14, que diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Sem isso, ninguém verá. Sem quê?
sem esta vida de separação, de dedicação ao Senhor. Sem a paz, né? Procurem ter paz, porque quando a gente tem paz com Deus, tem paz com o outro, e é por isso que nós iremos nos encontrar lá no céu, né? Os objetivos são compreender o que é santificação, conhecer os tipos de santificação e ensejar aí no nosso adolescente, incentivá-lo a desejar se santificar. Mas o que é ser santo? Ser santo é aquela pessoa que resolve se separar do mal. É aquele que é separado do mal. A pessoa que está a caminho da santidade luta para não cometer pecado. Foge da aparência do mal. Ela ora, ela vigia e ela lê a Bíblia. É dessa forma que a gente se santifica. É dessa forma que a gente se separa do mal e se ajunta para Deus, né? E se junta com Deus. Deus quer a nossa santificação. Em Romanos 6, versículo 11, isso aí que eu estou te falando está no primeiro tópico, tá bom? No primeiro tópico, no subtópico 2. Deus quer a nossa santificação. Assim como Deus é santo, Ele espera que nós sejamos também, né? E para que nós sejamos santos, para nós sermos santos, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e Ele morrendo, com Ele nós também morremos. Mas morremos para o pecado. Em Romanos 6 e 11 disse: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo, devem se manter vivos para Deus. Didaticamente, eu quero trazer para você aqui uma dinâmica simples, mas que eu acredito que vai ajudar seu adolescente aí a entender um pouco mais sobre essa santificação. Esse morto para o pecado e vivo para Deus. Você tendo a oportunidade, tendo espaço, achando legal, você pode fazer aquela brincadeira com eles de morto e vivo, vivo e morto, morto, vivo, vivo e morto. Porque o nosso corpo, né, o nosso espírito deve estar vivo para Deus, o nosso espírito deve estar vivo para Deus, mas a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa deve estar morta. Se estamos vivos para Deus, o nosso corpo, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa deve estar morta, né? Deve estar morto. Então, olha só, eu trouxe aqui um bonequinho desses que a gente pega o contorno na internet mesmo, e esse bonequinho aqui nos representa. Olha só, são dois bonequinhos, um colado no outro, ó. Dois bonequinhos, um coladinho no outro. Na verdade, eu peguei a folha, desenhei um, e aí depois dobrei e recortei. Aí de um lado eu coloquei o lado verde para representar o espírito e esse aqui representar a carne. Aí você escolhe aí, ou se você faz ele todo branquinho e coloca os meninos para colorir, ou se você leva o papelzinho colorido, um para cada natureza, né? E aí eu usei as cores mesmo para representar. Aí você pode colocar o marrom para carne, né? Ou o preto para carne, que também representa aí, digamos aí, o pecado, e o amarelo, ou o verde, ou o branco, para representar o espírito, né? E aí dentro de nós a gente tem aquela luta, né? Que fica aí aquela luta entre o pecado e a pureza, né? A santificação e tal. Mas olha só,
Aí eles têm que ficar colados. Deixa eu ver se vai dar. Eles têm que ser colados porque é para ficar assim, ó. Enquanto um tá vivo, o outro tem que estar morto. É uma lógica assim, ela funciona assim. Então, se a carne está sendo alimentada, então ela vai ficar viva. Mas se o espírito está sendo alimentado, é ele que vai ficar vivo. E aí, como é que eu sei qual desses que está vivo? Qual desses que está dominando em mim? Nós vamos saber lá em Gálatas 5, versículo 19 e deixa eu procurar aqui na minha Bíblia, que é a linguagem de hoje, que ela é mais, ela tem uma linguagem assim um pouco mais clara para o nosso adolescente, tá bom? Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, vai falar sobre a natureza carnal. A natureza carnal. Na natureza carnal, inclusive, você pode até colocar para ele escrever aqui, ó, eu deixei branco aqui por dentro, para ele escrever quais são as obras, né, que representam aí a nossa natureza carnal. Em Gálatas 5, 19 diz que a natureza humana, essa natureza carnal, produz o quê? Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas semelhantes a essas. Então aqui, ó, se a carne estiver viva, o espírito vai estar como? Vai estar morto, né? Acho que tá dando para você entender aí, né? Então, se a carne está viva, o espírito está morto. Então, o que está prevalecendo? As obras da carne, né? Mas se eu sou aquela pessoa que estou buscando me separar, que eu estou separando do mal, né? Estou buscando a Deus, estou tentando levar uma vida de santidade, o que vai falar em minha vida? O que vai estar vivo em minha vida? Amor. O que vai estar vivo em minha vida aqui? Amor, alegria, paz, paciência, coisa que adolescente quase não tem. Paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Então, se o espírito aqui estiver forte, então a carne vai estar morta. Então, se o espírito estiver vivo para Deus, as manifestações das obras da carne não serão manifestadas através da minha atitude, através do meu comportamento. Amém? Então, aqui no slide tem uma sepulturazinha escrito: morto para o pecado. É assim que eu devo estar. Morto para o pecado, mas vivo para Deus. Então, esse homenzinho aqui, ó, tem que ficar assim. Morto para o pecado. Opa, é o contrário, né? Morto para o pecado e vivo para Deus. Morto para o pecado e vivo para Deus. Amém? Tudo bem. Essa é uma forma que você vai mostrar para ele como que a natureza divina vai ser manifestada na vida dele. Então, que você coloque ele para escrever aqui na parte de dentro também as obras do Espírito aí, né? As obras de quem está
com a vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Vamos então para os tipos de santificação. Tem a santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. Acontece o seguinte: a santificação inicial é aquela primeira santificação, aquela que eu tenho quando eu entendi, que eu descobri em Deus. Que é qual? Aquela no dia em que eu conheço de fato o Senhor Jesus. É aquela que eu tenho quando eu aceito a Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. Está lá em 1 Coríntios 6 e 11. Eu até separei aqui e eu já deixei sugerido para você em outras aulas que quando você for pedir as referências para os meninos, aí você coloca nos pedacinhos de papel e entrega para eles. Aqui eu já deixei os papéis separados e cada um marcando aqui onde eu vou ler. Então, em 1 Coríntios 6 e 11, diz o quê? Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para Deus, para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio de Cristo Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, a partir do momento em que eu aceito Jesus como seu Salvador, que eu entendo que agora Ele me lavou, Ele me purificou, Ele morreu para me fazer uma pessoa limpa, pura, sem pecado, começou em mim um novo entendimento e eu começo a viver uma vida de santificação. Essa é a primeira santificação, que é a santificação inicial. A santificação, próxima santificação, o próximo tipo, é a santificação progressiva. É a santificação que, a partir do momento que eu comecei a viver com Deus e sei que Ele é Deus, sei que Ele é puro, que Ele é santo, eu começo a buscar mais santificação. O próprio nome diz que ela é progressiva. É aquela que é buscada ao longo dos anos, nos esforços diários para uma vida melhor, fazendo boas escolhas, né? Eu errei hoje, amanhã eu vou me esforçar para não errar de novo. E agora eu estou obedecendo a Deus e seguindo o que está na palavra. Esta é a santificação do cristão que tem uma jornada com Deus, que já entendeu, que já está no processo, na caminhada com Deus. O que muitas vezes as pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, não entendem. Eles não entendem, porque às vezes a gente fala que nós somos santos, eles pensam que a gente não tem pecado nenhum e que somos puros, imunes ao pecado. Todo o pecado que a gente teve, agora é como se ele fosse totalmente inexistente e como se a gente não tivesse a menor possibilidade de errar, de pecar. Porque as pessoas que não conhecem a Deus pensam que nós pensamos isso, que nós achamos que somos santarrões no sentido de não pecadores, isentos do pecado, com pecados totalmente apagados, que Deus sofreu uma amnésia e que fulano pecou, não acredito, né? Não é exatamente assim. Na verdade, esta santificação, que é nenhum pecado existente e sem chance de pecar, é a santificação final, que é também chamada de glorificação, que ela vai acontecer na ressurreição dos salvos, quando nós ganharemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que não mais experimentará o pecado, tanto é que ele será revertido da imortalidade e da incorruptibilidade. Não será mais possível corromper esse corpo. Esta será a santificação final, que nós, os salvos, os arrebatados, iremos experimentar. Amém? Então tá bom. Como é
Agora eu descobri que eu devo viver em santificação. Conheci a Deus, sei que Jesus morreu para me salvar, para purificar, para me lavar dos meus pecados. Eu sei que agora vai ser tudo diferente. Mas sim, como é que é esse diferente? A partir de então, a gente começa a aperfeiçoar a nossa santificação, que é aquele progresso, que é a santificação progressiva, que ela é gradual, que ela vai sendo elevada, vai subindo um degrauzinho após o outro. O que vai acontecer? Eu preciso, para conseguir essa santificação progressiva, eu preciso renovar a minha mente. Agora a minha mente é uma mente renovada. Vamos ver como que é que a gente tem que fazer? Como é que ocorre esse aperfeiçoamento da santificação? Romanos 12:2, que eu deixei nos slides, está assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É isso aí. Ou seja, permita que a sua mente seja influenciada por Deus. Coloque na sua mente, em todas as suas entradas que acessa o seu cérebro, o seu coração, o que é agradável a Deus, porque é isso que renova a minha mente. Aquilo que eu ouço, né? Agora eu ouço palavras de santificação, palavras de pureza, palavras que não me conduzem a Deus. Todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, a minha mente está sendo renovada. Todas as vezes que eu coloco diante dos meus olhos coisas agradáveis a Deus, eu renovo a minha mente. Todas as vezes que sai dos meus lábios coisas, palavras, né, que agradam a Deus, a minha mente é renovada. Então, eu preciso ficar passando por esse processo de renovação da mente. Por quê? É assim que eu experimento a vontade de Deus. Aquela vontade que é perfeita, aquela vontade que é agradável, aquela vontade que é boa. Outra coisa que eu preciso fazer para santificar mais, para aperfeiçoar a minha santificação, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Até o 17. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas para julgar alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos a Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. A mente continua sendo renovada. A mente continua sendo renovada e eu digo não aos desejos da carne. Agora eu não vivo mais para mim mesmo, porque agora eu sou uma nova pessoa. As coisas que eu julgo ser importante agora, que eu julgava ser importante, que eu julgava ser boa, se não alimenta o meu espírito, né? Se não alimenta o meu espírito, eu devo abandonar. Ai, Senhor. Perdão. E agora eu devo o quê? Viver para Deus. Mateus capítulo 22,
versículo 37 ao 39. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com este: ame os outros como você ama a si mesmo. Resumo dos 10 mandamentos: amar o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E depois, amar o seu irmão como você ama a você mesmo. Olha só, aqui a gente está falando para não julgar, eu não julgo mais usando as regras deste mundo. Agora eu uso usando as regras de Deus. Quando eu quero amar, quando eu quero ser amado, o que eu tenho que fazer? Fazer aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Se eu gosto de receber elogios, o que eu tenho que fazer? Elogiar o outro. Essa é a dinâmica de Deus do relacionamento. Essa é a dinâmica de Deus para a minha santificação. A minha santificação ocorre... Boa tarde, Cleide. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, se eu... A lógica agora do meu julgamento é diferente. Não é mais esse daqui da terra, mas é o julgamento segundo... Sempre falei isso. A lógica agora, para eu poder atender à vontade de Deus e buscar a santificação, é essa: amar o próximo como eu amo a mim mesmo, a mim mesma. Boa tarde, Dejane. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Isso às vezes nem parece que tem alguma relação com santificação. O que tem a ver santificação em eu amar o próximo? Tudo. Porque a regra de Deus para eu ter relacionamento com Deus é amar o próximo. Porque se ele está lá no céu, mas está comigo também, ele vai estar comigo e vai estar com o outro. Se eu maltrato o outro, eu também estou maltratando a Deus. Aquele que ofende o seu irmão está ofendendo a Deus. Se eu estou ofendendo a Deus, eu não estou em santificação. Não é verdade? Então, aqui, dentro desse outro tópico, como é que a gente aperfeiçoa a nossa santificação? É vivendo para Deus. E quando eu amo o próximo, é uma forma que eu tenho de amar a Deus. Quando eu me amo, também é uma forma de santificação. Quando eu me santifico, eu me separo do mal, como eu tinha dito aqui, como a gente já tinha visto das obras da carne, por exemplo, as obras que manifestam a natureza humana, muitas delas refletem o meu amor, expressam o amor ou não que eu tenho para comigo mesmo, para comigo mesma. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidamente, por exemplo, quando eu tenho atitudes que ferem, por exemplo, o meu corpo, a prostituição, eu não estou em santificação, porque Deus espera de mim o quê? A pureza, tanto em mim, eu preciso me amar e amar o outro como eu amo a outra pessoa, né? Então, eu preciso me amar e amar o outro. Quando a pessoa está em prostituição, ela não ama nem a si mesma e nem o outro que principalmente vai praticar a prostituição com ela. Então, eu estou bem longe de Deus, porque eu não estou nem me amando e nem amando o outro. Um outro exemplo aqui, a inimizade, né, que é uma das manifestações das obras da carne. Quando eu estou com ira, quando eu estou com inveja, a bebedice, né, que eu estou prejudicando o meu corpo, a glutonaria,
o homicídio. Então, se eu estou, o homicídio para com o outro, né? Que é matar alguém. Então, se eu estou tendo estas atitudes, a santificação está muito longe de mim. Eu estou muito longe da santificação. Oi, Cleidoca, você está dizendo aqui que atrasou, Dejane se atrasou. Pois é, eu estou aqui. Ainda bem que vai ficar salvo, eu não vou ficar conversando sozinha para sempre. Vocês chegaram, muito obrigada. Palavra maravilhosa, né, Cleide? Fantástica mesmo, né? Falo com o povo que fala que ama mais, faz o contrário, não se coloca no lugar do outro. Como você ama, se não se coloca no lugar do outro. É exatamente isso. Olha só, se a gente quer fazer um julgamento, é só colocar a gente no lugar de quem está sendo julgado, que a gente vai saber se a gente está sendo justo ou injusto, né? Tantas vezes a gente quer condenar. Fica na pele do condenado que você vai sofrer, que você vai ver o quanto você está sendo cruel. Né? A gente só percebe a crueldade quando é com a gente, né? Ai, fulano foi tão grosso, foi tão mal educado, foi tão áspero. Mas às vezes eu vou agir vou agir e faço do mesmo jeito e não acho que tá sendo ruim. Não é comigo. Não é comigo, né? Pois é. Então, são 3 coisas que eu faço para... Ah, caiu a energia, Degas? Aí não tinha jeito mesmo não, né? Então, são 3 coisas que eu preciso fazer para aperfeiçoar a santificação, que a nossa santificação aqui é progressiva, né? Cada dia buscando ser melhor. Renovar os meus pensamentos, né? Observar bem o que está entrando na minha cabeça, né? Na minha mente. Quando a Bíblia fala de coração, na verdade, é aquele que faz o discernimento das coisas, né? O coração, o músculo cardíaco não faz discernimento do que é bom, do que é ruim. O que faz o discernimento do que é bom ou é ruim é o meu cérebro, né? No caso, se for falar de órgão físico, é o meu cérebro. Então, o que é que entra de mensagem no meu cérebro? Quais são as vias, né, de entrada? Que eu recebo as mensagens que são enviadas para o cérebro. O ouvido, a boca, o nariz, os olhos, a pele, né, que é o tato. Então, o que está entrando nos meus ouvidos? Qual é a mensagem que o meu cérebro está recebendo? É mensagem de pureza, é mensagem de amor, é mensagem de alegria, é mensagem de paz, de bondade? Ótimo, beleza, assim eu estou me santificando, né? Mas se são mensagens contrárias a essa, não estou conseguindo me santificar. Então, até mesmo o que sai da minha boca está saindo, mas eu estou ouvindo aquilo que está saindo, e esta mensagem deve ser mensagem que aperfeiçoa a minha santificação. Outra coisa que eu devo fazer é dizer não aos desejos da carne. E, por fim, viver para Deus. Eu vivo para Deus quando eu amo o próximo, primeiramente, né? Eu vivo para Deus quando eu amo a Deus. Quando eu amo a Deus com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Com todo o meu entendimento. Quando eu passo a procurar mais de Deus, a conhecer mais de Deus, o meu entendimento está sendo expandido, meu entendimento a respeito dele está sendo expandido, né? E então quando eu vivo para Deus, quando eu vivo para Deus, eu amo o Senhor com todas as minhas forças, né? E amo o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo, né? Então, quando eu faço isso, eu estou aperfeiçoando a minha santificação. Como eu já tinha até comentado, as pessoas que não conhecem a Deus e ouvem a gente falar, a gente que é cristão, né? As pessoas que são cristãs, que um dia se converte, né? E agora está na igreja, e agora está buscando a Deus. As pessoas mundanas pensam que, a partir desse momento,
quando eu digo que eu sou santo, eles entendem que agora eu não tenho pecado nenhum, Deus sofreu uma amnésia, e quando alguém chega para ele e fala, Cleide é santa, fala, hã? Não, é sério? É mesmo. Cleide, ou melhor, quando alguém fala que Cleide cometeu algum pecado, é verdade, não acredito, mas ela é santa. Não é exatamente assim, né? Na verdade, é aquela coisa de que agora eu busco uma vida melhor, uma vida mais pura, uma vida mais agradável, né? Essa santificação que as pessoas pensam, acreditam, é a santificação final, que é quando o nosso corpo irá revertir-se da incorruptibilidade, que vai ser quando a gente não tem a menor chance de pecar mais, o nosso corpo não será mais corrompido pelo pecado. A gente ainda pode pecar, a gente ainda peca, mas a gente tem a declaração que Jesus apresenta lá para Deus, fala, olha aí, ó, eu já paguei, já tá pago aqui, ó, o recibo de tudo que eu fiz, de todo o sofrimento que eu passei lá, porque eu amo demais aqueles humanos, embora eles sejam pecadores, mas eu os amo demais, eu fui lá, paguei por eles, tá pago aí, ó. Não pode ninguém mais cobrar dele, não. Ninguém mais pode cobrar deles, porque eu já fui lá e paguei. Tá pago. Deus não sofreu amnésia. Simplesmente agora ele está sabendo que o crime que eu cometi já foi pago. Todos eles. O sangue de Jesus Cristo, ele nos justificou. Agora, ó, tá justo. Agora tá tudo certinho com ele lá. Amém? Então, essa santificação que muitos esperam, comentam sobre nós, de que a gente é incorruptível, ela ainda não é possível. Só será possível quando nós formos arrebatados, né? Que vamos revertir-nos da incorruptibilidade. O nosso corpo será transformado. Esse aqui tem jeito não. Ele vai ser transformado. Aí sim. Aí a partir daí não tem a menor chance mais de eu pecar. Concluindo então, a santidade é primordial na caminhada do cristão. Sem ela é impossível nos aproximarmos de Deus. Ela é fundamental, ela é primordial, ela é essencial. Caso eu peque, caso eu erre, caso eu falhe nessa santificação, eu tenho, você tem, nós temos o nosso advogado, justo e fiel, que nos defende diante de Deus. Ele é justo, tá? Ele é justo e ele é fiel. Ele vai nos defender. Vai nos defender, mas a gente precisa ser um bom cliente, né? A gente precisa ser um bom cliente aí e não ficar colocando Deus em apuro o tempo todo, falar igual, acho que é a pastora Amanda, dando trabalho para os anjos, né? Mas aquele que foi amado, que foi perdoado, que sabe do sacrifício que o mestre fez por ele, o pai fez por ele, ele vai fazer de tudo para agradar o pai, para deixar o pai contente. Falou, oh, meu Deus, o Senhor fez um sacrifício tão grande, o que eu vou fazer aqui agora é tão pouco diante do sacrifício que o Senhor fez, buscar aí a santificação, buscando aí o amor, buscando a bondade, buscando o domínio próprio, né? A pessoa que é equilibrada, né? Que tem controle das suas atitudes. Deixa eu ver aqui, achar aqui, que está em Gálatas 5, né? Que está em Gálatas 5, versículo 19. 19 nada, é no 22, né? Que busca o amor, que busca a paz, que busca a benignidade, busca a bondade, busca fé, mansidão, temperança, né? Que é o domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Ou seja, o advogado nem precisa trabalhar, né?
Se a gente buscar essas coisas, o nosso advogado vai trabalhar bem pouco. Ele não tem problema em trabalhar, não, é só uma brincadeira em fazer essa comparação. Mas quando buscamos fazer a vontade de Deus, fica tudo melhor, né? Nosso Deus fica tão contente em ver que a gente tem prazer em servir, prazer em ser fiel, né? Em ser santo, em buscar a santificação. É uma busca porque nós ainda não atingimos a perfeição. Então a gente está aperfeiçoando a nossa santificação. Então concluímos a nossa aula. As meninas, foi muito bom ter vocês aqui. Vou só voltar aqui rapidinho, que eu acho que já está pertinho de terminar. Eu mostrei aqui a didática para a gente falar das duas naturezas nossa, né? Que quando uma está fortalecida, a outra está morta, né? Nós precisamos estar vivos para Deus e mortos para o pecado. Então, quando eu estou vivo para Deus, as obras do Espírito são manifestadas na minha vida, a carne está morta. Mas quando essa lógica é invertida, né? Que a carne agora, as obras da carne são manifestadas na minha vida, aí o Espírito está morto. Mas agora que conhecemos a Deus, a gente que está aí nessa busca da santificação, mantemos, né, a carne morta e o Espírito vivo, buscando aí uma vida de santificação. Quando a carne quiser ressuscitar, a gente, viva Espírito. Quando a carne quiser ressuscitar, a gente dá um tapa nela e ergue o Espírito, né? E pratica aí as obras do Espírito e o mantém vivo, né? Lá em Gálatas, deixa eu ver se é Gálatas ou é Romanos 6 e 11. 6 e 11. Vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Por quê? Porque vocês estão unidos com Cristo. Amém? Estamos vivos aí, né? Dá uma ordem para a carne aí. Fica quieta, fica morta e enterrada. Fica morta e enterrada aí. Não levanta não, porque o Espírito está forte. Eu preciso alimentá-lo com a palavra, com o jejum, com a oração, para ele estar bem vivo, né? E a carne bem mortinha lá, morta e enterrada. Que Deus abençoe você, abençoe sua aula, que seja uma aula muito abençoada, que seja você aí um instrumento de Deus na vida do seu adolescente aí, para ele buscar essa santificação diariamente, todos os dias. Quando errar, falou, advogado, vê aí o que você resolve com o pai, me defende e eu vou fazer a minha parte aqui também, de ser o melhor cliente. Que Deus abençoe você, Cleide, Dejane, você professor que está me vendo aqui no YouTube. Precisamos lutar, sim. A nossa luta é em dar o alimento para o espírito, né? Com o jejum, com a oração, com a leitura da palavra, buscando as melhores atitudes, a maneira mais agradável a Deus de se viver. Porque quando a gente faz isso, a carne fica lá, deitadinha no lugar dela, onde ela tem que ficar. Amém? Deus abençoe você. Todas as quartas-feiras, às 14 horas, eu estou aqui no Instagram, prof.jaque2022, comentando com você e trazendo aí uma estratégia para você apresentar para o seu aluno na escola dominical, nessa classe vencedores, que são os adolescentes de 13 e 14 anos. Estamos aqui estudando a lição A História da Salvação. Tá joia? Quarta-feira que vem eu estarei aqui de novo comentando a lição 10. Você é meu convidado especial, Cleide, Dejane e quantos outros mais vierem, tá bom? Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus. Dia domingo é o dia de você aí, mostrar para o seu adolescente a forma como o seu espírito vai ficar fortalecido.
Beijos na paz do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Tchau, tchau.